Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando um cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, nessa manhã, eu estava meditando em 2 Coríntios, capítulo 1, todo o capítulo. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele está ministrando a igreja de Corinto. E ele vai falar de um ponto muito importante, um ponto que eu particularmente eu gosto. O apóstolo Paulo ele vai compartilhar com a igreja de Corinto algumas experiências que ele passou, e principalmente na Ásia. E ele vai relatar, querido, que ele passou por um momento muito difícil. Ele passou por um momento que ele mesmo diz que a esperança já havia se acabado. Eles acreditavam que eles iriam morrer. Então, será que a gente pode imaginar qual foi o nível de dificuldade que ele passou? Mas a questão é, por que ele passou por essa dificuldade? Em 2 Coríntios capítulo 1, ele vai relatar isso. Ele tinha o entendimento que todas as lutas, os problemas, as dificuldades ou as circunstâncias que ele enfrentou agora, isso serviria para ele como um testemunho, uma testemunha viva para compartilhar com a igreja de Corinto. Agora ele estava dizendo que ele foi consolado por Deus e agora ele tinha a oportunidade de consolar a igreja, de compartilhar com a igreja aquilo que Deus ele faz, aquilo que Deus ele realiza. Aqui está o maior desafio em nossas vidas. Porque se eu escolhi caminhar com Cristo, é porque Deus me escolheu, é porque Deus te escolheu. E é Ele que vai te capacitar, mas a questão é, como vem a capacitação de Deus em nossas vidas? Querido, a capacitação ela vem quando nós somos forçados ou obrigados, ou quando nós se deparamos com uma realidade que é passar por momentos difíceis, momentos de prova, momentos de lutas, porque é nesses momentos de dificuldade que nós revelamos quem nós somos de verdade. Nós podemos falar que nós confiamos em Deus, só que isso é uma fala da boca para fora. Quando você passa, como o salmista diz, né, que ele passou pelo vale da sombra da morte, ele viu 1.000 caindo de um lado, 10.000 caindo do outro, mas uma coisa que ele compreendeu, ele não era atingido, mas ele precisou passar pelo vale da sombra da morte. Então existem momentos em nossas vidas que somos cristãos, somos escolhidos por Deus e fomos chamados por Deus para um propósito. Então Deus primeiro ele vai fazer a obra na minha vida e na sua vida, para que depois você possa ter propriedade para ensinar, para aconselhar. Por quê, querido? Ninguém nasce grande. Tudo que é grande começou pequeno. Ninguém nasce professor, você nasce aluno. Você vai ter que sentar para aprender. E a vida cristã é assim. A gente vai vivendo experiências, as pessoas que estão mais velhas vão nos ensinando até que vai chegar o momento que eu e você, nós poderemos ensinar. Infelizmente, o que tem acontecido? Um evangelho de pessoas egoístas. Eu já tenho Cristo, eu já estou salvo, então cada um por si. Não, Deus nos chamou para ser testemunha dele. Então o milagre que aconteceu em nossas vidas, nós vamos ser esse instrumento nas mãos de Deus para ajudar pessoas para viver o milagre, para viver a salvação, a transformação da sua casa. Então o apóstolo Paulo, ele se colocou como um exemplo para a igreja de Corinto. Nos dias de hoje, eu e você podemos ser esse exemplo para as pessoas. Se você já viveu um milagre da parte de Deus, compartilhe, porque as pessoas precisam ouvir o seu testemunho. E quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Elas veem a presença de Cristo ou não? Ela vê uma pessoa que diz estar com Cristo, mas o teu testemunho não convence ninguém, porque você oscila muito. É como a onda do mar, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Então, querido, se autoanalise. Deus tem um propósito, Deus tem promessa, mas para que esse propósito e essa promessa se cumpra, eu e você vamos precisar crescer e amadurecer na presença do Senhor. Deus abençoe, um dia de vitória.